E aí, de repente, ele vai lá procurar o nariz dele. Meu Deus, cadê meu nariz? Cadê meu nariz? E aí, de repente, ele encontra o nariz dele na rua, vestido com umas roupas de militar. E fala, nariz, você fugiu, você é meu. Que existe sim uma pessoa que compra 4 perucas de uma vez no ano. E eu acho que ela não deveria ser suspeita de um crime por conta disso. Super normal. Pai com muitas filhas, mas aí a mãe sofreu um acidente, foi morar no porão. Aí ele casou com a enfermeira da mãe, que mora todo mundo na mesma casa, que na verdade era uma igreja. E aí ele conseguiu comprar a igreja e mandou o padre embora, e daí botou a igreja porque ele não gostava do cachorro do padre. Nem acredito que estou aqui para gravar este vídeo maravilhoso dizendo que eu consegui concluir a minha meta de leitura de 2022 de 80 livros lidos, e eu estou muito orgulhosa, palmas. Porque quando eu gravei aqueles 60 lidos em novembro de 2022, eu falei, gente, impossível, não vai rolar, entendeu? Um mês e pouco aí pra ler 20 livros não vai dar. Torçam por mim pra que eu consiga concluir 80 livros em 2022. Eu acho que falando assim parece uma loucura, porque falta um mês, eu acho que não vai rolar, né? E deu, e rolou, e estou aqui para mostrar minha lista, que além de estar bem numerosa, foi só livro bom que eu li, muito livro bom mesmo. O de 70 lidos já está por aqui no canal, então se você quiser assistir também, vai lá dar uma olhadinha, porque hoje vou começar mostrando o 71º livro lido em 2022, que foi Copo Vazio, da Natalia Timmerman. Só apenas uma observação rapidamente, se você estiver estranhando esse fundo, né, quem já acompanha o canal aí há um tempo, sem livros, sem estantes, é porque eu estou viajando no momento, tô no Ceará, vou passar aí um bom mês de janeiro e também um pedaço de fevereiro, então os próximos vídeos provavelmente serão por aqui, tá bom? Vamos voltar então. Eu nunca imaginei que esse livro, com apenas 144 páginas, fosse me entregar tanta... Assim, eu não sei explicar, eu fiquei viciada nesse livro. Eu li esse livro em 24 horas. Ele foi motivo pra eu aceitar que eu preciso ir pra terapia. De tipo assim, tem coisas que talvez eu acho que estejam de boa, mas eu preciso resolver. Eu fiquei assim, sem palavras. Eu convidei vários amigos meus para lerem comigo. A gente ficou uma madrugada toda lendo em voz alta e conversando, porque o livro, ele vai se tratar sobre ghosting, sobre aquele relacionamento que acaba... do nada, sendo quando uma pessoa simplesmente desaparece da sua vida. Ou, de repente, você desaparece da vida da pessoa, né? Mas sabe aquele relacionamento que termina? Na verdade, ele não termina, ele fica suspenso. E aí, entre esse relacionamento, uma pessoa vai ficar ali, presa. Só que presa a uma corda que não dá lugar nenhum. Então, assim, esse livro vai contar a história da Mirella, que conhece o Pedro e começa a se relacionar com o Pedro. E do nada, o Pedro desaparece, para de responder mensagem, bloqueia ela das redes sociais. E ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Parecia que tava tudo certo e no outro dia não tá mais. Então a gente vai acompanhar essa coisa que acontece dentro da cabeça da Mirella, dos sentimentos da Mirella, e o quanto isso afeta o fato de não ter um fim, de não falar, olha, acabamos, não vai dar, realmente estamos num momento diferente, o quanto isso deixa ela desnorteada, sem saber muito o que fazer, muitas vezes com essa fixação de tentar entender por que o Pedro abandonou ela. Quando ela vai pra terapia, ela se pergunta, gente, se eu sou tão boa assim, como todo mundo fala, se eu sou uma pessoa legal, gente boa, tranquila, amorosa, por que o Pedro não tá comigo então? Então são muitos questionamentos que ela vai levantando ao longo do livro, só que acima do assunto ser muito bom, a escrita da Natália é uma coisa de louco, assim, a gente ficou fissurado, porque ela vai misturar um fluxo de consciência, mas um fluxo de consciência, além de mais tranquilo de ler do que, por exemplo, uma Virginia Woolf da vida, que é um pouco mais complicado, mais real pra gente, pra nossa realidade brasileira dos tempos de hoje. São coisas que a gente realmente, atualmente pensa, quando a gente para pra fazer uma coisa, nosso pensamento vai pra um lugar, vai pro outro, exatamente o que passa dentro da cabeça da Mirella, são os mesmos questionamentos. Então, isso é muito bom, e ela trabalha os tempos verbais muito bem, porque ela trabalha o hoje, o amanhã e o ontem. E ela vai trabalhar com essa questão dos tempos verbais muito bem, construindo, de fato, essa sensação de que a gente tá acompanhando os 3 tempos. O primeiro capítulo é no futuro, tipo, quando ela encontrará Pedro no supermercado e pensará, entendeu? E aí você, logo no início, você tem uma estranheza, porque pensa, gente, quem é Pedro? Quem é Mirella? Quem é quem? Entendeu? Só que daí quando você termina o livro, você pensa, caralho, ela encontrou o Pedro. Ela vai encontrar o Pedro no futuro. Por quê? É o primeiro capítulo. E aí você volta tudo e quer ler tudo de novo pra conseguir entender o que passou na cabeça da Mirella no momento que ela encontrou o Pedro. Então é isso. Além de... você vê que... aqui eu já tô surtada.
passada. Lá na época que eu li, eu fiquei mais ainda. Foi um dos meus livros favoritos de 2022. A escrita da Natália é, assim, uma coisa que eu amei, que eu me identifiquei logo de cara. E logo nas primeiras 20 páginas eu falei, mano, isso aqui é muito bom. Isso aqui é diferente. Isso aqui tem potencial. E tá tocando um forró no fundo, porque eu tô no Ceará, mas é isso. Não tava tocando até agora, tá? Foi só eu começar a gravar que começou, mas tudo bem. Vamos então para o 72º livro, que foi o 15, da Raquel de Queiroz. Um livro de uma autora cearense, que publicou ele muito novinha. Ela tinha 19 anos quando foi publicado. E aí algumas pessoas ficaram super impressionadas, né, com a escrita dela, com a idade tão jovem dela, por ser uma mulher escrevendo sobre a seca que aconteceu aqui no Ceará na década de 20. Uma seca super pesada que teve aqui, que inclusive se você falar com algumas pessoas que moram aqui, e é muito doido imaginar isso, elas lembram disso ainda, porque elas viveram isso. A temática de seca sempre foi uma temática que eu lia muito nas escolas, e depois, quando eu saí da escola, eu procuro ler um livro ou outro sobre, mas eu nunca consigo me conectar de fato. Eu não sei dizer direito porquê, mas eu continuo tentando, e com 15 não foi diferente. Eu sabia que falava sobre isso, e falei, vou tentar ler pra ver o que é. E eu amei o livro. Dei 5 estrelas favoritos pra ele, porque realmente a escrita da Raquel, ela é um pouco mais leve, e ela conseguiu me dá muita sensação de seca mesmo. Chega quando eu li o livro, eu sentia sede lendo. Eu ficava assim com vontade de tomar água, porque os personagens passavam por uma situação tão difícil de não ter alimento, de não ter a água ali presente, que você começa a ficar meio sufocado, sabe? E aí vai contar de 2 pontos de vistas. Um de uma família que foge da seca por conta e tem uma condição de vida melhor, então meio que consegue dar um jeito ali. E outra de uma família com vários filhos que simplesmente perde o emprego por conta da seca e resolve aí pegar a estrada pra poder encontrar condições de vida melhor em Manaus. Só que assim, na estrada acontece de tudo, os filhos começam a morrer e aquela mãe começa a ficar desesperada. Enfim, a gente vai ter vários momentos aí muito tristes na história. Mas o que eu mais gostei é a mensagem final que fica no livro, porque a Raquel de Queiroz, eu acredito que por ser uma mulher, ela vai trazer uma personagem ali que ela é muito forte ali para aquele tempo, principalmente que o Ceará, o Brasil todo tá vivendo, em relação à individualidade da mulher, a independência da mulher, dela escolher aquilo que ela quer fazer da vida dela. Então essa foi uma mensagem que eu gostei muito e que eu não esperava nada que tivesse nesse livro. E quão doido e bonito é ver uma menina jovem de 19 anos tão consciente disso já e escrevendo sobre. Eu fiquei apaixonada. A escrita também é super tranquila, porque ele tem bastante diálogo, os capítulos são curtos, então se você tiver esse livro em casa ou quiser conhecer um nacional muito bom, um clássico, recomendo pra vocês, muito boa leitura. 73º lugar, nós temos aí mais um livro curtinho, porque como eu queria concluir a minha meta, eu fui pegando vários livros menores que eu tinha na minha casa, que eu compro propositalmente para momentos que eu quero ler livros rápidos, e eu fui juntando vários dele pra conseguir concluir, e eu me deparei com mais um livro que eu gostei muito, que foi O Nariz, do Gogol. Ele é um conto meio maluco aí, da história de um homem que um dia ele vai acordar e vai ver que ele tá sem nariz. E aí, de repente, ele vai lá procurar o nariz dele. Meu Deus, cadê meu nariz? Cadê meu nariz? E aí, de repente, ele encontra o nariz dele na rua, vestido com umas roupas de militar. E fala, nariz, você fugiu, você é meu. E o nariz vai dizer, meu Deus, eu nem te conheço, quem é você? E vai pra igreja rezar pelos seus pecados e pedir perdão. E ele vai dizer, meu Deus, o meu nariz tá rezando por que enfim, é uma loucura. Se você for parar pra analisar, nada faz sentido. Porque como assim o homem perdeu o nariz, né? Mas a reflexão final que o Gogol traz de tipo, as pessoas estão tão preocupadas em escrever livros que vai ensinar alguma coisa, que vai ter esse patriotismo, ou então essa coisa de exaltar o seu povo, que esquece de escrever livros assim que às vezes não tem pé nem cabeça. Elas não muitas as pessoas, eu acredito aí que vai uma crítica à sociedade russa, nem valorizam mais esse tipo de leitura, acha até que não é literatura, fica fazendo chacota. Então eu gostei muito dessa reflexão, e eu li na edição da Antonfástica, no final tem bastante nota, sabe, pós-fácil, e isso acrescentou a leitura muito, assim, porque o mais legal é refletir exatamente o que o Gogol tava querendo falar na época que ele escreveu esse conto, e não necessariamente o conto, sabe? O conto mesmo não faz nem sentido, é uma coisa sem pé nem cabeça, mas é muito interessante de conhecer do mesmo jeito. Eu gostei bastante da escrita, eu dei umas risadas, e inclusive coloquei outros livros do Gogol na minha wishlist pra conhecer um pouco mais da escrita do autor. Gostei muito, não esperava nada. É um livro que eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem mal, de tipo, ai, nada a ver, não gostei, mas eu fiquei surpresa.
Inclusive, eu nem fui tanto de coração aberto. Eu fui jurando que eu ia não gostar também. Mas eu achei muito interessante, eu me diverti bastante. Agora, em 74º livro, nós temos aqui os livros que eu já trouxe pra minha viagem. Esse aqui eu li na estrada, que eu peguei 2 dias de estrada aí, de carro aí, de Belém até o Ceará, até a cidade que eu tô. E 74º, então, foi Elefantes Nunca Esquecem, da Agatha Christie, que eu achei muito legal. É um livro que vai apresentar uma personagem nova, pelo menos pra mim, né, que eu não conhecia ainda, que é a Mrs. Oliver, e também vai trazer o Poirot. E aí, o que é legal é que essa Mrs. Oliver, ela é uma escritora de livros de mistério, e ela começa o livro indo pra uma reunião, assim, tipo uma festa que tem de escritores, tal, que ela nem gosta muito de ir, porque o pessoal fica adulando muito ela, e aí ela fica sem palavras quando alguém chega e fala: meu Deus, eu amo seus livros, você é a melhor escritora de mistério que existe na vida. E ela fica tipo: cara, eu só dei sorte, sabe, de escrever na hora certa, as coisas certas e ter a imaginação certa. E ela fica meio sem graça, porque ela fala o quê? Quando a pessoa chega e fala: meu Deus, você mudou minha vida. Te parece familiar, gente? Parece familiar? Não sei, mas eu sinto que parece muito uma coisa que a Agatha Christie viveu. E ela pensou: meu Deus, gente, eu sou só mais uma pessoa na fila do pão. E essa pessoa aqui que eu nunca vi, ela tá chorando. Por que ela tá chorando? Entendeu? Aí eu me lembrei um pouco, eu fiquei imaginando a Agatha vivendo essa experiência, então eu achei isso muito legal no início do livro. E aí vai trazer a típica investigação, porque a história, essa escritora aqui, ela vai ter uma afilhada, aí os pais dela, que eram amigos dessa escritora, mas não muito, eles se mataram, e aí eventualmente querem descobrir quem matou quem. Eles se mataram junto? Ou será que o marido matou a mulher matou o marido, ou outra pessoa matou eles? Então eles começam a investigar. E uma coisa só, apenas uma observação aqui, que eu fiquei muito intrigada. Uma das suspeitas iniciais, uma das provas iniciais que eles vão atrás, é o fato de uma personagem ter comprado 4 perucas aqui nesse livro. Inclusive por isso que tem uma peruca aqui, certo? E aí o Poirot fala assim: gente, isso aqui é uma coisa muito interessante pra gente analisar, porque quem em sã consciência compra 4 perucas de uma vez só? Cara, eu juro por Deus, quando apareceu isso eu comecei a rir, porque pra quem não acompanha as lives, esse ano de 2022 eu simplesmente, sem querer, meio querendo, mas eu não sei o que eu tava na cabeça, eu comprei 4 perucas na Shein, entendeu? Aí as perucas começaram a chegar na minha casa, e aí quando eu vi, eu fiz unboxing de 4 perucas de uma vez só, e lá estava eu com as perucas durante o ano. Então assim, existe, tá? Porra, eu queria dizer que existe sim uma pessoa que compra 4 perucas de uma vez no ano, e eu acho que ela não deveria ser suspeita de um crime por conta disso. Super normal, super tranquilo, ok? E aí foi muito divertido, eu comecei a rir, porque daí foi desenrolando aí essa história das perucas, e eu fiquei tipo, eu claramente seria acusada de um crime, se dependesse disso, claramente seria. Mas assim, gostei, o livro é muito interessante, o final meio óbvio, tá? Nada muito, oh meu Deus, que coisa incrível, mas teve aí uma coisa familiar que me interessou bastante. Geralmente os livros da Agatha Christie, quando traz um negócio de um crime familiar, eu gosto mais, eu me sinto mais envolvida, e foi o caso desse. Eu acredito que eu tenha dado 3 estrelas e meia, 3 estrelas e meias, provavelmente. E agora, em 75º livro do ano, eu li mais um da Colleen Hoover, que esse aqui foi um pouquinho maior, ele tem 350 páginas, mas, sendo Colleen Hoover, eu sabia que seria um livro que eu leria em 24 horas, provavelmente. Então, eu estava ainda na estrada, não tinha muita coisa pra fazer, além de dormir, e aí eu peguei pra ler esse livro. Gostei? Não é o pior da Colleen Hoover, tá? Já li muitos piores, inclusive recentemente. Mas assim, também não é muito incrível. Vai trazer uma família aí que meio diferente, assim, um pai com muitas filhas, mas aí a mãe sofreu um acidente, foi morar no porão. Aí ele casou com a enfermeira da mãe, que mora todo mundo na mesma casa, que na verdade era uma igreja. E aí ele conseguiu comprar a igreja e mandou o padre embora, e daí botou a igreja porque ele não gostava do cachorro do padre. Então assim, é um bagulho louco. E aí vai contar a história de irmãs gêmeas aqui, então gêmeas que eram muito amigas, muito próximas na infância, mas aí que aconteceu alguma coisa no meio, que elas se distanciaram, e o quanto o fato de elas serem gêmeas, mas elas não se conhecerem, vai mexer com a vida aqui da personagem principal, né, que é a Merit, que inclusive o nome em inglês é esse daqui, ó, tem o nome da personagem, né, então fala muito sobre a protagonista. É legal, mas como todo bom livro da Colleen Hoover mais antigo, e até mesmo os recentes, mas especialmente os mais antigos, o final deixa a desejar, sabe? Ela levanta questionamentos interessantes, bons para os jovens refletirem, mas resolve assim de qualquer jeito, sabe? De, ai, tá bom, sofreu isso aqui, esse trauma, toma aqui, passa a mão na cabeça, sarou, entendeu? Aí é uma coisa que assim, não me agrada muito, mas eu
confesso que eu achei a química do personagem principal, do casal aqui, né, legal, assim, foi uma química que quase me comprou, quase me conquistou, porque eu achei o personagem aqui legal, assim, o rapaz do livro, mas o final deixa a desejar, assim, de verdade. Então, não é tão péssimo quanto Um Caso Perdido, mas não é tão incrível também. Mas eu dei 3 estrelas pra esse livro. Ultimamente, os livros da Colleen Hoover que eu tenho lido é sobre. Aí aqui fala, ó, que ela dá dicas no final, né? Esse livro traz desenhos, que são desenhos que os personagens falam aí ao longo do livro. E aí, isso aqui eu achei muito diferente, muito legal, porque depois que você termina de ler a história, você realmente tem as imagens e você fica pensando, então era isso que ela tava sentindo quando ela viu determinado desenho. Mas assim, se você é fã da Colleen Hoover, leia. Você não é fã, não comece por esse. Comece por Uma Segunda Chance, por algum outro livro, mas não por esse. Esse aqui pode passar, tá bom? Assim, eu sou leitora da Colleen Hoover, então tudo que ela publica eu costumo ler, só não li Layla. Minha editora já falou pra eu não ler, então eu não vou ler porque eu sou obediente. 77º livro, esse aqui eu esqueci, mas eu terminei de ler lá em casa ainda no finalzinho e também não trouxe, que é O Parque das Irmãs Magníficas. Um livro triste, assim, no início, mas que com o tempo, conforme o livro vai rolando, ele começa a te introduzir umas coisas de realismo mágico, assim, que você fica... Tá, eu acho que isso aqui não é muito real. E aí, quando vai chegando pro final, tu vai descobrindo que realmente isso aqui não é muito real. Mas vai contar a história da Camila, que ela era um menino, um rapaz aí dentro daquela família, assim, cheia de, né, regras daquela família tradicional, no caso não brasileira. Mas, sabe, esses preconceitos do pai dizendo que se ele não fosse aquele homem que a sociedade esperava, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia sair de casa, ele ia morrer, ele ia apanhar tanto que ele ia morrer. E aí, essa criança com medo aí crescendo, mas sem conseguir... Não tem como esconder quem ele é, né? No caso, ela, porque daí ela começa a se travestir e aí ela vai pra um parque onde tem aí esse encontro dessas travestis e vai mostrando como foi a vida dela quando ela resolveu assumir quem ela de fato era e o que ela desejava pra vida dela. Só que ao mesmo tempo, fala muito sobre o caminho que de repente uma travesti não consegue trilhar. Então ela tem aquela vontade de ser quem ela é, mas só entregam esse caminho pra ela ir, entendeu? Que é da prostituição, que é do abandono, que é da violência. Então passa a desconhecer o amor em relacionamento, sabe? Sempre envolvido em relacionamento violento. Então você vê que só tem aquele caminho pra ela. Ela se vê, ela não quer ir pra aquele caminho, mas não tem mais pra onde ir, da onde ela tirar o sustento, já que agora a família não vai mais aceitar ela do jeito que ela é. Então você vai ver que dentro desse caminho violento encontram-se pessoas que te abraçam e cada uma com a sua história, e é triste, mas ao mesmo tempo é acolhedor, sabe? No sentido de ter muita coisa ruim acontecendo, mas ali tem uma pessoa ou pessoas que vão te acolher, vão te entender da forma como você é. E como muitas vezes, apesar desse caminho violento e difícil, a pessoa, ela vai seguir esse caminho, porque é quem ela é, sabe? Não tem como ela preferir viver num mundo onde nada acontece com ela, dentro de uma redoma, se ela tá presa ali dentro, não conseguindo revelar sua verdadeira identidade. Então fala muito sobre isso. A questão do realismo mágico que vai pegando no final foi uma coisa que daí já não me fez amar tanto o livro, mas eu entendo também que é uma forma, eu acredito, do livro conseguir ser um pouco mais leve, a gente conseguir respirar um pouco mais, porque realmente em algumas partes é bem sufocante, é bem difícil, mas a escrita é muito bonita, eu gostei bastante. A Camila, inclusive, a autora, ela tem um TED Talk que é super famoso, quero assistir em breve. Gostei muito da leitura, eu acredito que eu tenha dado 4 estrelas pra ele. Não foi um grande favorito por conta desse final, mas é muito... É sobre você sair um pouco da sua bolha e ler experiências e vivências de outras pessoas. Eu gosto muito quando isso acontece. E é por isso que vem aí mais um favorito, que foi o meu 78º livro do ano, Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Esse aqui eu vou precisar abrir um parênteses e fazer uma menção honrosa, porque ele não apareceu nos meus favoritos do ano, porque eu já tinha gravado quando eu li e ele com certeza apareceria. Eu gostei do início, mas o autor, o Ocean Vuong, ele é um autor vietnamita e ele é um poeta. Ou seja, esse foi o primeiro romance que ele escreveu, dele desbravando mesmo esse mundo, já que ele sempre foi um poeta muito bem falado,
falado, muito bem admirado. E aí ele falou, vou escrever um romance. Esse foi o meu baque inicial. Eu não sou uma pessoa muito da poesia. Eu não consigo tirar muito meus pés do chão e eu pensei, eu acho que talvez esse livro não vai ser pra mim. Só que daí eu comecei a ler e aí você vê aqui que eu comecei a fazer um monte de marcação. Inclusive, no ano de 2023, quero fazer marcações mais assim pra aparecer pra vocês. E agora começou uma retroescavadeira. Nossa, não acredito, sabe? Vocês passam 3 dias sem fazer um barulho aqui, é só gravar um vídeo e vocês começam? Então, voltando sobre o livro, ele vai contar a história de um filho. Na verdade, ele vai contar a história de uma família que tá lá inserida na Guerra do Vietnã. Eu, por exemplo, não sabia nada sobre a Guerra do Vietnã. E tive que ir atrás, procurar, compreender mais ou menos onde aquela família estava inserida. E eles fogem para os Estados Unidos, né, pra sair daquela vida ali de enfim, guerra. Não tem como viver naquela vida de guerra. E eles fogem para os Estados Unidos. E o personagem principal, ele desde sempre, ele vai crescer. Então, a língua que ele vai aprender a falar desde novo é o inglês. Ele não vai saber vietnamita, ele só vai compreender um pouco, mas também não vai saber se expressar. Em contrapartida, a mãe dele só fala vietnamita, ela não fala inglês, ela é uma imigrante que não sabe nada lá daquela realidade, tá lá porque, enfim, não tinha outro lugar pra ela ir no mundo, pra ela viver com qualidade de vida mínima. O livro começa a contar a história de uma carta desse filho que escreve pra uma mãe, porque ao longo da vida eles nunca conseguiram se comunicar porque eles não falavam a mesma língua. E isso daí, desde o início, cara, ó, chegou até me arrepio. Mexe muito comigo imaginar, né, de realmente como as línguas na nossa vida são fundamentais mesmo pra gente criar relação com as pessoas. Ele nunca conseguiu conversar com a mãe dele, perguntar se ela tava bem, se ela tava se sentindo feliz, como ela tava se sentindo, porque eles não falavam a mesma língua. Então eles se conectavam com olhares, gestos, mas nunca com palavras. Aí a gente vai acompanhar a vida deles aí de uma mãe que não fala nada de inglês e ele tendo que ser o intérprete oficial dela nos Estados Unidos, meio que tentando ajudar e vai passar por situações embaraçosas, onde essa mãe não consegue o que ela quer e além dela se frustrar por conta disso, ela carrega muitos traumas por conta da guerra, né, dela ter vivido a guerra e você vê isso na brutalidade, na violência que muitas vezes ela conduz esse relacionamento com o filho dela. Existe essa violência, só que eles não conseguem parar pra conversar sobre e se resolver, porque eles, mais uma vez, não falam a mesma língua. E aí, além desses personagens que são muito marcantes, a gente vai ter a avó do personagem principal aqui, que ela é esquizofrênica, e aí você vai ver que ela vive ali num outro lugar, né? Mas que ao mesmo tempo ela é o ponto onde quando a mãe dele tá desmoronando, ela vai lá e salva ele, literalmente, assim, com amor, com carinho, com compreensão, ainda que ela não estivesse ali 100% compreendendo o que estava acontecendo naquela realidade que eles estavam inseridos. Então é muito bonito, a escrita do Ocean Vuong é realmente muito bonita. E aqui fala, ó, por exemplo, que uma vez ele teve uma crise de pânico dentro do metrô e aí ele ligou pra mãe dele, só que a mãe dele não conseguia perguntar pra ele: o que você tá tendo? O que tá acontecendo? Então, o que ela automaticamente fez foi cantar uma música de parabéns, que era a única música que ela sabia cantar em inglês pra ele. E nesse momento, depois dela cantar repetidas vezes, ele conseguiu se acalmar. Então você vê esse relacionamento sendo criado desse jeito. Só que isso aqui num capítulo, num parágrafo. No parágrafo seguinte, você vê um ato de violência dessa mãe. Então você não consegue necessariamente ter um lado, porque você vê o quanto cada pessoa tem nuances, lado bom, lado ruim, os traumas, ou às vezes tentando superar os traumas, às vezes não conseguindo. E aí a gente vai acompanhando a vida desse personagem que, assim, de verdade, dos últimos livros que eu li na minha vida, esse livro pra mim só teve tristeza. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não consegui ser feliz em nenhum momento do livro. Ele foi triste do início ao fim. Eu gostei disso, sim, mas ainda assim, talvez, às vezes é um pouco pesado, sabe? Mas ao mesmo tempo é sobre o que eu tava falando, sobre se colocar na pele de uma pessoa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Foi o caso disso aqui, de uma pessoa imigrante do Vietnã que tava passando por tudo que passou. E aí tem questões que envolvem emprego, sexualidade, escola, bullying, muitas coisas e muitos relacionamentos, muitas e muitas, porque a gente vai acompanhando a vida dele. E aí é muito
lindo, gente. É muito lindo. E quando você chega ao final, que ele fala que a mãe dele, assim, sem spoiler, mas só pra te convencer a ler esse livro, ele fala: mãe, não sei se você chegou até esse ponto da carta, ou se você chegou a esse ponto simplesmente. Você sempre me diz que é tarde demais pra você ler, com teu fígado ruim, com seus ossos exaustos, que depois de tudo que você passou, você só quer descansar agora. Que ler é um privilégio que você tornou possível para mim ao perder o que você perdeu. E essa frase mexeu muito comigo, porque quantos pais, né, eu olho assim, eu penso exatamente na minha mãe, assim, ler é um privilégio que você tornou possível para mim ao perder o que você perdeu. Eu lembro completamente da minha mãe, tanto que ela trabalhou e do tanto que ela teve que abdicar dos momentos de lazer dela por mim. E toda vez que eu falo sobre esse assunto eu me emociono, mas porque é real, hoje em dia eu tenho a vida confortável com o meu tempo e a minha capacidade mesmo de ler, de estudar, por conta da minha mãe, por tudo que ela fez por mim, né? Sei que você acredita em reencarnação. Eu não sei se eu acredito, mas espero que seja verdade. Porque aí, quem sabe, você vai voltar aqui da próxima vez. E aí, pode ser que nessa vida e nesse futuro, você encontre esse livro e saiba o que aconteceu entre a gente. E você vai se lembrar de mim, quem sabe? Dá até vontade de chorar, gente. Porque, olha, chegou até me arrepio. Ele é muito lindo. Nossa, esse livro é muito lindo. E aí, ver como os relacionamentos podem se perder no meio do caminho, mesmo a gente amando muito uma pessoa, é bizarro de ver. Nossa, bizarro, muito bom. Então merece aí menção honrosa dos últimos livros que eu li incríveis no ano de 2022. Leia esse livro, bote na sua wishlist. 79º livro, então, a gente vai ter De Passagem, da Nella Larsen. Eu li nessa edição da Penguin, que eu recebi deles. Esse livro carrega o mesmo título de Identidade, com uma outra capa. Gostei muito, ele vai falar sobre a questão do colorismo. Década de 20 nos Estados Unidos, lá no bairro do Harlem, onde mulheres negras, de famílias negras, que nasceram com a pele mais clara, vão se passar, e aí se usa esse termo, se passar, por brancas dentro da sociedade, para não sofrerem preconceitos, para poderem frequentar lugares, para poderem ser aceitas pelas pessoas, para poder ter dignidade mínima e respeito mínimo das pessoas. Então a gente vê muito essa questão do racismo aqui, e aí tem um personagem que é o marido de uma moça que se passa por branca, e ela não conta pra ele que ela tem origens pretas, porque ela sabe o quanto ele é racista. Você vê falas dele que você fica assim, sabe? De tipo, mano... E é real, acontece, existe, as pessoas falam isso até hoje. As pessoas não têm consciência das coisas que falam. E aí ela se vê naquele relacionamento, mas é isso, é aquilo que ela escolheu pra vida dela. Você vai acompanhando um pouco a cabeça dos personagens, e é muito doido quanto tem um marido aqui de outra personagem que ela se passa por branca também em determinadas situações, mas ela reconhece o lugar dela de mundo, de onde ela veio, ela tem orgulho, ela fala sobre. E o marido dela, também um homem preto, ele fala que o sonho dele é vir morar para o Brasil, porque no Brasil, teoricamente, as pessoas aceitam melhor as outras raças, especialmente a raça preta. Aí eu fico imaginando, mano, devia ser muito pior lá nos Estados Unidos pra uma pessoa lá imaginar isso aqui, né? Porque aqui a gente sabe que a gente também tem uns problemas, mas eu fico pensando assim, se o sonho dele era morar no Brasil, o bagulho devia ser insano lá nos Estados Unidos. E aí é realmente um lugar de eu conhecer mesmo essa realidade deles. Esse livro traz muito pós-fácil. Esse aqui, gente, pica, tá? Pós-fácil pica. Identidade e raça de Em Passagem. Do Juan Nunes Silva, muito, muito bom. A gente começa a compreender um pouco mais as entrelinhas mesmo da história, porque a história em si, ela é bem curtinha. Inclusive, foi um fato de eu não ter amado tanto o livro, porque eu senti que faltou. Na hora que tava começando a levantar umas reflexões, uns questionamentos, simplesmente mudava a cena, acontecia outra coisa. Mas talvez seja porque a escritora quis fazer desse jeito, ou não sei dizer, mas o pós-fácil dessa edição engrandece demais a leitura, faz com que vire outro livro, é bizarro, tipo, você tem uma visão, eu terminei o livro dando 3 estrelas, pensando, achei interessante o assunto, mas não tão incrível. Quando eu li o pós-fácil, a minha estrela foi pra 4 estrelas, porque eu falei, realmente, aqui tem uma coisa interessante de ser conversada, e entender que esse aqui era talvez o início, né, desse assunto, e aí a partir daí a gente vai conversando, principalmente quando a gente vai falar em relação
relação às mulheres pretas dentro dessa sociedade. Então, muito bom livro, indico, bem rapidinho de ler, ó, vale muito a pena mesmo. E aí agora, em 79ª leitura, eu fiz uma releitura, a única releitura que eu fiz esse ano, que eu não sou muito de releituras nessa vida, mas eu reli O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um livro que apareceu recentemente nos meus favoritos da vida, e eu dizia assim, gente, eu adoro esse livro, eu sei que ele é um favorito da minha vida, mas eu não lembro muito da história. Eu só me lembro do que eu senti, do grande vazio que eu senti na época que eu li. E relendo, eu entendi por que eu tava sentindo um grande vazio. Porque no livro a gente vai trazer um personagem que ele começa com a mãe dele morrendo. Ele vai pra acompanhar o velório da mãe dele, mas sabe, ele tá tão preocupado em, ai meu Deus, eu tô tão cansado que eu trabalhei tanto. Ai meu Deus, tem que voltar segunda-feira a trabalhar. Ai meu Deus, que ele nem sequer meio que consegue sentir a perda da mãe dele. Tipo, é como se fosse mais um dia normal. E isso vai sendo recorrente na vida dele. Quando ele vai começar um relacionamento, quando ele vai ser cúmplice de um crime, quando ele não sei o quê. E você vê ele assim, ó, apático na vida pras coisas que ele faz. E eu acho que na época que eu li, aquele livro mexeu muito comigo, porque era uma época que eu tava assim, meio vivendo no automático, sabe? Quando você tá só boiando assim, não tá pensando muito no que você tá fazendo, só tá indo, fazendo as coisas que tem que fazer, não sei o quê, mas não tá se divertindo, não tá ali naquele lugar com você mesma. Eu tava exatamente assim. E eu acho que o livro mexeu muito comigo naquela época, porque ele fez esse estalo de tipo, ei, acorda, sabe? E realmente, lendo agora, eu continuo mantendo minhas 5 estrelas. Ele continua sendo um livro favorito meu, porque além dele ser muito bom em trazer muitas reflexões, ele é rápido, ele é curto. Ele tem um caráter duvidoso, digamos assim. Então, assim, eu gostei muito de reler, valeu muito a pena. E agora, com a história fresquinha na minha cabeça, eu consegui ler o meu último livro do ano, que foi o Caso Merceau, que, analisando assim, pelo que me disseram, é como se fosse uma fanfic, né, do Estrangeiro, porque foi escrito pelo Kamel Daoud. E no livro, não é bem spoiler, porque na sinopse fala do Estrangeiro, acontece um crime onde um árabe é assassinado. E no livro todo, a gente só vai conhecer o árabe como o árabe. Ele nunca teve nome, família, nunca teve história, nunca teve nada. Ele só foi um corpo assassinado e chamado de o árabe. E nesse livro aqui, o Caso Merceau, a gente vai acompanhar a vida do irmão desse homem que foi assassinado, e a gente vai conhecer quem foi essa pessoa assassinada e o que a morte dele acarretou na vida das outras pessoas, sabe? Da mãe, do cara, do irmão, que é quem escreve o livro. E a ideia é muito boa, só que a escrita, não gostei, gente. Eu não gostei. Assim, olha, eu lutei. Eu só terminei de ler esse livro mesmo porque eu queria terminar minhas 80 leituras do mês e eu queria entender por que esse livro... Eu geralmente tem alguns livros que eu leio até o final, porque eu sei que no final ele pode me surpreender. E de repente, de 1, 2, 3 estrelas, ele vai para um 5 estrelas. Como foi o caso desse aqui. Ele foi 2, 3 estrelas pela maioria do livro. Chegou no final, ele ganhou 5 estrelas favorito. Então, assim, eu não desisto de determinados livros porque eu tenho a esperança que isso aconteça. Mas não foi o caso desse. Não gostei muito. Infelizmente, não terminei meu ano aí com livros com um livro que eu amei de ler, que eu gostei. Mas acontece, né? Esse aqui, se eu não me engano, eu dei 2 estrelas, mas foi bom pra conhecer um pouco. Quem sabe no futuro, se eu reler, não mude minha opinião. E com isso, nós encerramos, então, nossos 80 livros lidos no ano de 2022. Nem acredito que esse momento chegou. Estou muito feliz. Obrigada aí a todo mundo que acompanhou as leituras. Em breve sai metas de leitura de 2023 aqui no canal. Se você quiser assistir, tem favoritos, tem piores, tem todos os lidos que eu li aí ao longo do ano, falando um pouco mais sobre. E também, caso te interesse, eu estou postando vídeos exclusivos no meu Catarse, num plano de apenas R$5, caso você queira assistir. Tá rolando vídeo quase todos os dias. Se te interessar, aqui no primeiro comentário fixado vai ter o pra onde você assina e os vídeos que já foram postados, caso te interesse ver, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia. A gente se vê em muitas leituras em 2023 e tchau, tchau!